Antigamente aqui no Rio de Janeiro, não sei se continua tendo, que eu já não escuto rádio há muito tempo, a gente tinha o Genilson Araújo. Genilson Araújo era um repórter que de manhã cedo pegava um helicóptero, subia e ia passeando pelo Rio de Janeiro, mostrando, né, os engarrafamentos da cidade. Então ele ia, passava ali pela Ponte Rio-Niterói, depois ia Avenida Brasil, depois pegava ali Zona Sul, Barra, e ali ia dizendo para a galera, o pessoal com o rádio ligado, engarrafamento em tal lugar, engarrafamento em tal lugar, engarrafamento em tal lugar. Obviamente que se você estava na Avenida Brasil e ele falava do engarrafamento na Barra, aquilo não tinha critério nenhum, não tinha mérito, não tinha utilidade nenhuma. Muitas vezes o Genilson Araújo passava pela Ponte Rio-Niterói, estava limpa, tranquila, todo mundo, e aí ele avisava, aí galera, Ponte Rio-Niterói aberta, etc. Ele dava a volta, já pegava ali a Avenida Brasil, na hora que ele passava, acontecia um acidente. E aí o cara falava, pô, mas o Genilson Araújo acabou de falar que estava liberado, e olha só, já está de novo engarrafado. Então, o que caracteriza o Genilson Araújo no seu helicóptero? Ele utilizava a palavra, o som, era uma transmissão sonora, e as pessoas tomavam decisões baseadas no som. Só que aquela decisão verticalizada do som tinha os seus limites. Conforme a cidade foi crescendo, conforme os engarrafamentos foram aumentando. E o detalhe, os engarrafamentos foram aumentando e foram se transformando, e foram ficando cada vez mais improváveis. Ora tinha, ora não tinha, depende da situação, né? Porque se você tem muita gente numa estrada, se acontece um probleminha, pronto, para tudo. Engarrafar é você colocar a coisa na garrafa. Fica um monte de gente para sair a água só por um buraquinho. Então você engarrafa. Então, esse artigo que eu estou escrevendo hoje, e ele é assim, uma espécie de síntese do livro que vai sair esse ano, o Civilização 2.0, o subtítulo Por que estão sendo obrigados a imitar as formigas. Eu recebi, inclusive, ontem o primeiro original já com todas as tabelas e com todas as figuras para provar, quer dizer, provavelmente até o final desse primeiro semestre a gente vai ter o livro. Então, ali, nesse momento, o que eu digo nesse livro? O Genilson Araújo, o modelo de cooperação que o Genilson Araújo pratica, que é o que a gente tinha disponível até a chegada do digital, era o macro modelo de cooperação sonoro. Um gerente, quando ele vai tomar uma decisão, ele recebe um e-mail, recebe um telefonema, ou ele faz uma reunião com alguém ou com várias pessoas e ele toma uma decisão, disparando o e-mail, fazendo uma reunião, ou mandando uma carta. Presta atenção. Som, som, som. Som, som, som. O papel escrito é o som codificado. Então eu preciso do gerente e do Genilson Araújo para tomar uma decisão em relação a qualquer coisa. Esse modelo de cooperação é o modelo de cooperação sonoro que, quando a gente olha para as outras espécies praticando a animalologia comparativa, né, indo para a negação, o que nós temos de diferente das outras espécies? Então, o que a gente estava fazendo até a chegada do digital? A gente estava imitando os lobos, o modelo de cooperação sonoro. O modelo de cooperação sonoro é muito bom, funcionou muito bem, mas ele tem seus limites.
Os lobos, para vocês terem uma noção, quando chegam a um determinado tamanho do bando, né, eles se dividem, porque precisa ter um determinado tipo de modelo verticalizado de líder alfa, e eles não podem crescer como as formigas. Então eles se dividem. E aí um bando não tem nada a ver com o outro. Eles trabalham de maneira separada. Não tem uma cooperação do bando 1 com o bando 2. São dois bandos separados. Os sapiens, e aí fazendo animalogia, voltando a fazer animalogia, é diferente. O sapiens ele vai aumentando a população. É uma espécie que pode aumentar a população, como a gente aumentou de 1 para 8 bilhões de pessoas nos últimos 200 anos. Então, a partir do momento que a gente aumentou de 1 para 8 a população, o modelo de cooperação ficou obsoleto. O Genilson Araújo ficou cada vez mais ineficaz. As pessoas aceitavam porque não tinha alternativa. A uma hora ele vai passar aqui pela Avenida Brasil e vai me dar uma dica. Aí ficava escutando e perdendo tempo. Porque o cara queria saber notícia da Barra e o Genilson Araújo já tinha passado e ele não tinha nem como escutar. Aí o que surge? Surge o Waze. Quando a gente olha para o Waze, o que é o Waze? O Waze é o modelo de cooperação das formigas. Formigas não têm limite de população, porque as formigas criaram uma espécie de algoritmo natural. Cada formiga é capaz de ser uma Genilson Araújo. Ela vai na frente e vai deixando e vai curtindo os caminhos. Vai deixando um rastro químico. E as outras que vêm atrás vão tomando decisões a partir do rastro químico daquela que já está na frente. Que é uma coisa mais Waze do que isso. E aí, com o surgimento do Waze, eu consegui resolver um problema que era impossível de ser resolvido antes com o Genilson Araújo. Então, para a gente poder entender esse novo século, a gente tem que entender que nós estamos fazendo a passagem de um macromodelo de cooperação sonoro para um macromodelo de cooperação algorítmico, que nos possibilita resolver problemas que antes eram impossíveis de serem resolvidos no passado. E aí, então, a gente tem como desafio resolver esses problemas novos dessa maneira e esbarramos na nossa dificuldade de aceitar, de entender e aceitar esse novo cenário. É isso. O que vocês dizem? Se você tem um perfil inquieto, demanda de visão consistente de cenário de médio e longo prazo, gosta de lógica e não desse mimimi que está aí no mercado, tem disciplina para escutar 19 minutos de áudio todos os dias, quer mais aprender do que aparecer, a Bimodais me parece ser um espaço de aprendizado inovador que é bem a tua cara. Veja aí o depoimento de quem está por aqui e já há bastante tempo. Thomas Rock, líder de prática de consultoria em cloud. A Bimodais me deu um choque de realidade. Viviane Laporte, empreendedora. A Bimodais consegue me explicar o porquê das coisas. Tereza Rodrigues, gameóloga na prática. A Bimodais é o respaldo teórico para toda a minha prática educacional inovadora. Léo Almeida, programador sênior. A Bimodais mudou o meu sistema operacional. Fernanda Popeu, oficineira de escrita digital. A Bimodais me dá lastro para entender o digital. Estamos começando o nosso 5º ano, a 9ª imersão de janeiro a julho de 2023. Você vai ter acesso ao material mais consistente no Brasil sobre ciência da inovação. Estou te convidando. Apenas R$ 700 no Pix. Você fica com a gente durante 6 meses, aprofundando a visão de cenário, entendendo o mundo digital e a inovação. O que você me diz?